E aí, pessoal do terceiro ano, vamos lá, ó. Mais uma aula de Matemática 5, como a gente combinou. Matemática 5 vai ficar nessas aulas gravadas por enquanto, depois, porque nós temos aqueles assuntos mais abstratos, menos cobrados no Enem. Isso aqui vai ser necessário para quando a gente for estudar as funções, certo? Vamos lá, ó. Tá aqui, ó. Então, o nosso tema de hoje é equações trigonométricas, que, como eu falei, nós vamos utilizar essas equações trigonométricas principalmente na resolução de funções trigonométricas, que é um assunto que o Enem tem cobrado muito. Não as equações, as funções trigonométricas. Então, o que é uma equação trigonométrica? É aquela equação que apresenta uma função trigonométrica no meio, ou melhor, apresenta uma equação trigonométrica, uma função trigonométrica com uma incógnita. Aquele arco, seno de x, não é seno de 30, é seno de x. Então, ó, a incógnita em pelo menos um dos membros da função trigonométrica é o que nós dizemos que é uma equação trigonométrica, certo? E como se resolve uma equação? Bom, resolver a equação é achar o valor daquela incógnita, né? Por exemplo, uma equação de primeiro grau você acha um valor para um x, por exemplo. Uma equação de segundo grau você acha dois valores para x, não é assim? E aí, como resolver uma equação trigonométrica? Para resolver uma equação trigonométrica você pode ter uma quantidade de soluções mensurável, ou seja, que você pode medir quando você tem um limite de voltas. Lembre que você está numa circunferência, a circunferência pode ter uma volta, duas, três ou infinitas voltas. Então, quando há um limitador, quando se diz assim, que o valor de x vai de 0 até 2π, significa que é uma volta. Então, você vai ter uma quantidade de soluções que você vai poder medir, você vai poder contar, é mensurável. Mas se não tiver esse limitador, se tiver só resolva a equação trigonométrica tal, sem ter um limite de voltas, significa que a solução vai ser, você vai ter infinitas soluções, mas mesmo assim dá para você resolver, certo? A gente vai mostrar um exemplo, tá? Então, resolver uma equação trigonométrica é encontrar todas as soluções possíveis, até quando o número de soluções é infinito, é exatamente quando você não tem um limite, certo? O conjunto S a gente chama de conjunto de raízes da equação, é o conjunto de todas as soluções, ou o conjunto verdade. E o interessante é você transformar todas as equações nesse tipo, seno de x igual a seno de A, cosseno de x igual a cosseno de A, tangente de x igual a tangente de A, que é o que a gente chama de relação fundamental, né? Ou equação fundamental. Esse A, que aparece na tangente, no cosseno e no seno, a gente vai entender sempre como um arco do primeiro quadrante, como está escrito ali, certo? Buscar um valor no primeiro quadrante que a gente conhece, depois a gente extrapola para os outros quadrantes. Veja só, eu coloquei aqui um resumo ou uma dica de como resolver uma equação trigonométrica, tá? Então, primeiro passo, reduzir uma forma fundamental. Observe ali, a gente tem 2 seno de x igual a 2, na verdade igual a 1, né? Há um errinho aí. Então, quando a gente passa aquele 2 dividindo, vai ficar seno de x igual a 1 meio. Tá? Então a gente reduziu aquilo a um valor que 1 meio é algo igual, o seno de 1 meio vai ser o seno de 30 graus, né? Então, depois localizar os quadrantes onde há a solução através de sinal. Veja que é mais 1 meio. Mais 1 meio significa que é positivo. Positivo é primeiro e segundo quadrante, como está aí de vermelho. Terceiro passo, achar uma solução no primeiro quadrante, que é o valor do A. Às vezes nem existe no primeiro quadrante, mas é interessante você achar para fazer a extrapolação, como a gente vai mostrar no quarto item. Então, no primeiro quadrante, x é igual a, que é igual a 30 graus ou π sobre 6, né? Porque o seno de 30 graus vai dar 1 meio. Aí você deve seguir esse esquema, que é o seguinte, ó. Se está no primeiro quadrante, você achou o valor de x, já é o valor do A. Se estiver no segundo quadrante, você vai dizer que o x é π menos A, ou seja, é o que falta para 180 graus. Terceiro quadrante vai ser π mais A. E no quarto quadrante vai ser 2π menos A, que é o que falta para 360 graus. No nosso caso, no primeiro quadrante é 60 graus ou π sobre 2. Π sobre 6, como está aqui. No segundo quadrante, onde tem a outra solução, porque eles são positivos, ele é positivo no primeiro e no segundo quadrante, vai ser π menos π sobre 6, que vai dar 5π sobre 6, ou seria 180 menos 30, que dá 150 graus, certo? É assim que você tem a solução desse tipo de equação. Tá? Se você seguir esse esquema, com calma você vai chegar a todas as soluções, certo? Agora vamos trabalhar, né? Veja, na página 70 você tem 4 questões para serem feitas. E essas 4 questões estão aí, beleza? A primeira delas está aí no quadro. Observa,
sendo a equação seno de 5x igual a seno de 3x, seu conjunto de solução corresponde a... não temos as alternativas aí, mas você tem no livro, é só acompanhar, tá? Beleza? Aí olha o que é que você vai fazer. Você já tem ela reduzida ou feita naquela forma de fundamental de primeiro quadrante. Veja, você tem assim, seno de 5x igual ao seno de 3x, não é isso? Beleza? Então o que é que você vai fazer? Os dois são positivos, então você vai ter solução. Como são positivos, solução no primeiro e no segundo quadrantes. Então como é que fica no primeiro quadrante? Você vai ter que 5x é igual a 3x. Agora vem um problema aqui. Veja, a questão não diz que se isso é a primeira volta, a segunda volta. Ele não tem um limitador. Então, para achar infinita de soluções, você acrescenta mais k vezes 2π. Sempre para o seno e o cosseno, k vezes 2π. Para a tangente, k vezes π, porque a tangente é só de meia volta. Agora eu vou passar o que tem x para o primeiro membro. Então vai ficar 2x, ou 3 passa para o primeiro membro, 2x igual a k vezes 2π. Vou passar o 2 dividindo, então k vezes 2π dividido por 2. Então x é igual, aí eu simplifico 2 com 2, k vezes π. Essa é a primeira das soluções que nós temos. Mas lembrem-se que a gente tem uma solução ainda no segundo quadrante. Aí como é segundo quadrante? Você vai colocar 5x igual a... Lembra como é segundo quadrante? Ó, x vai ser π menos a. O a é esse valor que nós encontramos aqui. Funciona como a. Então vai ficar π menos k vezes... menos 3, foi mal. Eu estou inventando aqui. Ó. Então, voltando para cá, nós vamos ter 3x, 3x, menos 3x, mais k vezes 2π, certo? Então, passando o que tem x para o primeiro membro, vai ficar 5x mais 3x, que é igual a π mais k vezes 2π. 5 e 3, 8x, que é igual a π mais k vezes 2π. Eu vou passar esse 8 dividindo. Aí eu posso passar o 8 dividindo todos, ou simplesmente faço assim, ó, dividindo cada termo. π dividido por 8 e k vezes 2π dividido por 8. Eu prefiro assim porque dá para simplificar, ó, como eu acabei de fazer. Então você tem π sobre 8 mais k vezes π sobre 4, que é a outra solução, certo? Então, observando as alternativas, a letra C é que me dá essa solução, certo? Que está aí nas alternativas. Observe que eu não coloquei as alternativas, mas você acompanha no livro, fácil. Agora vamos para a segunda questão, né? Veja como é que a segunda questão é bem diferente. É parecida com aquele exemplo que eu fiz. Aí diz assim, ó. Ela é diferente dessa primeira e a resolução é bem mais simples. Porque resolvendo a equação seno de 2x igual a 1, seno de 2x igual a 1, encontra-se a primeira determinação positiva de x, que é... Então, a primeira determinação positiva vai ser só uma resposta no primeiro quadrante. Observe como é que você faz. Seno de 2x é igual a 1, certo? Aí o que é que você tem que fazer, ó? Você vai repetir o seno de 2x. Agora, você vai tentar lembrar aqui. Quando é que o seno é igual a 1? Qual o ângulo cujo seno é igual a 1? Seno de 90 ou π sobre 2. Não é isso? Então, eu posso dizer tranquilamente que 2x é igual a π sobre 2. É como se a gente cancelasse os dois senos. Os dois ângulos são iguais. Então, x vai ser π sobre 2 dividido por 2, que é simplesmente π sobre 4. 90 dividido por 2 é 45. Não é? Π sobre 4, letra C de Chicago de novo. Tá legal? Beleza? Simples, fácil, bem direto esse. Agora vamos à terceira questão. Então, essa questão, a segunda, é aquele estilo de questão bem mais fácil, porque o que você tem é apenas um primeiro quadrante, ou mesmo que fosse uma volta, a gente só teria mais um cálculo para fazer. Então, ficou muito fácil realmente, tá? Agora, a terceira
é que é mais cheia de invenções. Olha só, seja x pertencente a menos π sobre 2 até π sobre 2, tal que, isso aqui é só, esse menos π sobre 2 até π sobre 2 é para dar uma noção que ela tem uma quantidade limite de soluções, né? Tal que, aí olha só a expressão, seno de x mais raiz de 3 vezes o cosseno de x, que é igual a 1, cujas raízes são α1 e α2. Assim, o valor correspondente a α1 e α2 equivale a... Então, observe, a gente já sabe que vão existir duas soluções. Qual é o problema? Nessa função, nessa equação, nós temos seno e temos cosseno. E a gente precisa transformar tudo para uma coisa só, ou para seno ou para cosseno. Como é que a gente faz? Apagando simplesmente? Não. O que a gente faz? Tem que inventar aqui. Qual a invenção daqui? Olha só, a doideira. Você vai multiplicar toda a expressão por 1/2. E por que isso? Observe o que é que vai acontecer. Você vai ficar com 1/2 vezes o seno de x. Mais, quando eu multiplicar a raiz de 3 por 1/2, vai ficar a raiz de 3 sobre 2, vezes o cosseno de x, que é igual a 1 sobre 2, né? Porque 1 vezes 1/2. Beleza? Agora, o que é que isso me ajuda? Ó, observe que 1/2 é o valor do seno e do cosseno de algum ângulo. Vamos colocar aqui como cosseno de π sobre 3, que é o cosseno de 60 graus, não é 1/2? Vai ficar vezes o seno de x, mais raiz de 3 sobre 2, raiz de 3 sobre 2 é o seno desse mesmo ângulo, o seno de π sobre 3, vezes o cosseno de x, que é igual a 1/2. E por que frogofona eu fiz isso? Olha só, isso aqui vai me dar o seno da soma de dois arcos. Lembrando, ó, vou colocar aqui de vermelho para ver melhor. Olha só, quem é o seno de A mais B? É seno de A, cosseno de B, mais seno de B, cosseno de A. É exatamente o que a gente tem aqui, ó, nesse caso. Veja, você vai ter que isso aqui vai ser o seno de x mais π sobre 3, que é igual a 1/2. Então, a gente conseguiu fazer esse milagre de reduzir toda essa expressão a apenas uma expressão fundamental, o seno de alguma coisa. Mas, observando aqui o detalhe, ó, veja que é mais 1/2 é positivo. Onde é que o seno é positivo? Fazendo essa conferência trigonométrica, ó, primeiro e segundo quadrante. Então, você vai ter duas soluções. Primeira, no primeiro quadrante, certo? Por isso que a gente tem o α1 e o α2. Aí nós vamos ter que x mais π sobre 3 é igual a qual o ângulo cujo seno é meio? É π sobre 6, melhor, 30 graus que é π sobre 6, né? Então o valor de x vai ser π sobre 6 menos π sobre 3, ou melhor, x vai ser, o MMC aqui é 6, 6 por 6 dá 1, π, 6 por 3 dá 2, π. Então vai ficar 1 menos 2 menos π sobre 6. Isso daqui eu vou chamar de α1, certo? Vamos guardar ele aqui. Agora vamos fazer a mesma coisa aqui do lado para o segundo quadrante. No segundo quadrante, como é que é a regrazinha? Você vai ter x mais π sobre 3, que é igual. O segundo quadrante é o que falta, né? π menos o π sobre 6 que a gente já fez aqui, ó, que é o resultado dessa equação. π sobre 6, né? É o que nós achamos no primeiro quadrante, π sobre 6, certo? Lembrem disso, tá? Então, vou passar para o segundo membro, esse π sobre 3. X é igual a π menos π sobre 6 menos π sobre 3. E aí eu faço tudo uma vez só. O MMC aqui é 6, 6 por 1 dá 6, π. 6 por 6 dá 1 e 6 por 3 dá 2. Então, nós vamos ter 6 menos 3, 3π sobre 6, que é, simplificando, π sobre 2. Isso daqui é o que nós chamamos de α2. E aí, no final das contas, literalmente, o que é que nós vamos fazer? Somar, né? α1 mais α2 vai ser menos π sobre 6 mais π sobre 2. Então, α1 mais α2 será, o MMC aqui é 6, né? Então, 6 por 6 dá 1, menos π, e 6 por 2 dá 3π.
Ou seja, isso vai dar 2π sobre 6, que é, simplificando, π sobre 3. Ó, π sobre 3, que é a alternativa... Onde é que nós temos a alternativa aí? Π sobre 3, letra E de Everodete. Certo? Ok? Então, se a segunda foi muito fácil, essa com toda certeza foi muito difícil. Tá? Porque você tem que fazer toda essa invenção, transformar isso numa expressão maior para depois ela ficar menor. Tá legal? E, para encerrar, vamos à quarta questão. O número de raízes, não é isso que tem lá? O número de raízes reais da equação. Olha só o tamanho da equação. 2 cosseno ao quadrado de x mais 3 cosseno de x mais 1 igual a 0. Então, de cara você já se assusta com o tamanho da equação. Só que ele dá no intervalo de 0 até 2π, significa que você consegue contar a quantidade de soluções, né? Você só tem uma volta. Tá legal? E mais, o que é que facilita? A questão só quer o número de raízes. Então, na verdade, eu não preciso resolver totalmente, achar todas as raízes. Eu só preciso descobrir onde é que tem raiz. Mas para isso eu tenho que pegar essa expressão, ó. 2 cosseno ao quadrado de x mais 3 cosseno de x mais 1 igual a 0. E eu vou ter que fazer uma modificação. Veja que eu tenho que transformar numa expressão simples. Como é que eu faço? Ó? Observe que isso tem um formato de uma equação de segundo grau. Não é? Ó, então eu vou dizer o seguinte, que o cosseno de x vai ser igual a y. Lembrando que esse y ele deve estar entre menos 1 e 1, porque são os extremos do cosseno. Então, onde houver o cosseno, que é aqui e aqui, eu troco por y. Então vai ficar 2y ao quadrado mais 3y mais 1 igual a 0. Que é uma equação de segundo grau, que eu vou dar uma dica para vocês. Ó, você pode usar a fórmula de Bhaskara, b ao quadrado menos 4ac, e dizer que o y é menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Mas eu vou fazer utilizando aquele método que a gente chama de método robertiano, que eu gosto de fazer, que a gente criou. Ó, eu vou tirar esse 2 daqui para fazer pela soma meu produto. Então esse 2 vai passar multiplicando 1. Então y ao quadrado mais 3y mais 2 é igual a 0. Por que isso facilita? Porque agora eu posso fazer o seguinte, eu só preciso procurar dois números que o produto dê 2 e a soma dê 3. Então vai ser menos 2 e menos 1. Negativos porque é sempre o contrário do sinal daqui, né? Mais e mais. Só que, para eu desfazer o que eu fiz, se eu multipliquei por 2, agora eu tenho que dividir por 2. Então eu vou ter menos 1 e menos 1 meio. Certo? Beleza? Muito bem. Então, menos 1 e menos 1 meio está dentro desse esquema aqui, ó. Está entre menos 1, está de menos 1 até 1. Então, beleza, está dentro do que a gente esperava. Então, nós vamos ter cosseno de x igual a 1, a y. Significa que nós temos cosseno de x igual a menos 1, ou cosseno de x igual a menos 1 meio. Aí veja como é que eu vou fazer. Eu não vou resolver achar todas as soluções. No final eu posso citar para vocês. Mas a gente só precisa contar quantas soluções tem, ó. Aí eu vou colocar na circunferência. Onde é que o cosseno é menos 1? Aqui, ó. Aqui, ó. Em 180. Então eu já tenho uma solução, não é? Uma solução. Agora, vamos para esse outro caso. Cosseno de x igual a menos 1 meio. Onde é que o cosseno é negativo? No segundo e no terceiro quadrantes, certo? Então significa que eu vou ter uma solução aqui e outra solução aqui, ó, duas soluções. Então no final nós temos 3 soluções. 3 soluções que no nosso caso é a letra D de demente, tá certo? Se você, só para terminar, se você quiser achar as soluções, você tem. A primeira solução seria, só corrigindo aqui, ó, as soluções seriam cosseno, aqui, ó, para o cosseno ser igual a menos 1, x é igual a 180 ou 180 graus, ou π. E no outro caso das duas soluções, você teria x igual a 4π sobre 3
ou x igual a, deixa eu ver quanto é que dá isso aqui, 3π, né? 4π sobre 3 ou 5π sobre 3, certo? 4 vezes 60, isso, ok? Não, desculpa, 2π sobre 3, seriam as duas soluções, mas lembre-se que nesse caso a gente encerra aqui porque na verdade ele só quer o número de soluções. Como eu falei, tem questões que você não precisa achar todas as soluções, só precisa saber onde é que elas estão, certo? Mas é uma questão que tem um certo tamanho, é grande, porque foi necessário a gente fazer todas aquelas transformações. Valeu, tchau, até.